Olá, trilheiro! Olá, trilheira! Então, hoje daremos início, à continuação da análise do tráfico privilegiado. Por isso, denominação de tráfico privilegiado, parte 2. O terceiro requisito, lembrando-se que os requisitos são cumulativos para a aplicação do tráfico privilegiado, é que o agente, o acusado, não se dedique a atividades criminosas. Talvez seja o requisito, talvez não, sem dúvidas, este é o requisito mais aberto, mais subjetivo dos 4 previstos no parágrafo 4º. Na maioria esmagadora dos presos em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas são jovens de baixa renda que não encontram oportunidade de trabalho e daí se vinculam ao tráfico ilícito de entorpecentes, muitas vezes trabalhando como olheiros, ou meros responsáveis pela entrega rápida da droga aos usuários. Como eu disse na parte 1, no começo da aula, este seria o objetivo de aplicação dessa causa de redução de pena. Então, além de tentar beneficiar o traficante eventual, como quis o legislador, este parágrafo também deve beneficiar justamente esses jovens, que poderão desfrutar de benefícios como a aplicação de penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade, ou regime mais brando, como a fixação do regime aberto, lembrando que a regra é, se de 1 a 4 anos, a fixação do aberto, de 4 a 8, a fixação do semiaberto, e de 8 para cima, daí sim, necessariamente, o regime fixado deverá ser o fechado, Além de dispor aí da redução de 1 até 2/3, quando da terceira fase de aplicação da pena, porque se trata de uma causa de diminuição. Então, não seria justo punir com mais rigor este jovem que é primário, mero responsável pela entrega rápida da droga, armazenamento ou afins, em detrimento do verdadeiro responsável pela importação e distribuição macro, numa visão grande aí. Em outras palavras, os grandes traficantes, aqueles que realmente lidam com quantias de dinheiro grande, e também de drogas, e realmente são responsáveis pela mercância do tráfico ilícito de entorpecentes em território nacional. Assim, ainda que o agente não comprove que exercia atividade ilícita, o que de fato é muito difícil na prática, Porque este jovem, se ele está trabalhando para o traficante maior, ele dificilmente tem tempo para ter um emprego, Ou muitas vezes não só tempo, mas como lhe falta oportunidade de conseguir um trabalho lícito e acaba trabalhando para o tráfico de drogas. Então, este requisito de não se dedicar a atividades criminosas deve ser visto com muita reserva e peculiaridade de acordo com o caso concreto, porque desde que fique comprovado que essa atividade ilícita não era exercida durante um longo período na sua vida, daí sim porque a aplicação do conceito de traficante eventual, não uma semana sim, outra não, mas sim eventual na questão de quando ele vendia a droga num determinado período de sua vida. Deverá ser reconhecido em seu favor o preenchimento deste requisito, sobretudo quando ficar demonstrado a sua pequena contribuição nesta modalidade criminosa. Então, assim, aliado a alguns doutrinadores, compartilho do posicionamento de que deveria ser modificado este terceiro requisito de não dedicação a atividades criminosas para demonstração de pequena contribuição no arquétipo, ou seja, modelo de estrutura criminosa para a distribuição da droga, justamente para beneficiar este pequeno traficante. Em sentido similar, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que o reconhecimento da condição de mula ou avião, isto é, aquela pessoa que faz o transporte da droga, não significa necessariamente que o agente integre organização criminosa, que é o 4º requisito. Também em decisão unânime, o colegiado concedeu o habeas corpus, está aí o número na tela, 131.795, para que seja aplicada a dosimetria de pena de uma condenada por tráfico de drogas com a causa de diminuição do parágrafo 4º. Então vejam que os transportadores, desde que fique demonstrado o preenchimento dos outros requisitos, não é porque ele está transportando droga para uma organização criminosa que efetivamente ele pertence ao crime organizado. E
E é justamente este o quarto requisito. Tem que ficar evidenciado no curso da instrução processual que o agente não participava de forma efetiva, né, de qualquer organização criminosa, nos termos da Lei 12.850 de 2013, né? Então, quais são os requisitos da constituição do crime de organização criminosa? Pressupõe 4 ou mais pessoas numa estrutura coordenada e com hierarquia, com divisão de tarefas, né, para fim de praticar crimes graves, isto é, aqueles com pena máxima de mais de 4 anos. Então veja, por isso que eu grifaria e sublinharia que tem que ficar evidenciado que ele não participava de forma efetiva, porque daí a gente consegue inserir dentro da figura do tráfico privilegiado justamente esses que fazem somente o transporte de forma eventual, como já foi reconhecido inclusive pelos tribunais superiores, que é a condição de mula ou avião, por si só, não significa que a pessoa se dedique a atividades criminosas ou efetivamente integre organização nesta modalidade. A intenção para ratificar a compreensão do Instituto é beneficiar o pequeno ou eventual traficante, de modo que não se pode considerar como pequeno ou eventual o agente que integre o crime organizado, né? Aquele que realmente pensa na distribuição e no comércio de tráfico de drogas de forma abrangente. Registra-se que, no caso de meros transportadores ou guardadores de drogas, né, às vezes pessoas mais velhas, né, inclusive idosos, são co-captados pelo crime organizado simplesmente porque não evidenciam que naquela residência, né, não chamam a atenção que naquela residência de um idoso poderia ser armazenada grande quantidade de droga. Então, tem sido comum no território nacional a apreensão e a prisão de idosos que guardavam drogas para o crime organizado. E aí fica mais evidente ainda que simplesmente por aceitar essa condição de armazenar a droga, não significa que o idoso pertence à organização criminosa, mas sim que efetivamente ele está na posição de guardador da droga e isso não lhe afastará a causa de diminuição de pena. Portanto, nos termos do julgado anterior, se restar demonstrado que a participação ou contribuição ocorreu de forma eventual, o magistrado ainda assim poderá reconhecer o benefício da aplicação de redução de pena. O último slide que eu separei para vocês é o que deve ser efetivamente fixado na cabeça, isto é, o fundamento é que o benefício visa o traficante considerado pequeno ou eventual e de regra aí nessa faixa etária dos 16 aos 24 anos, mas isso é um mero estudo científico, né? Qualquer idade pode ser beneficiado desde que se encaixe nos 4 requisitos, com uma atenção aí maior para o terceiro requisito, que é o tipo mais aberto deste artigo. Espero que vocês tenham anotado aí as principais lições. Dúvidas, estou à disposição no e-mail e até a próxima aula. Muito obrigado.